Pessoal, bom dia. Vocês sabem que em toda aula nossa a gente comenta sobre um texto. Eu peço uma leitura e depois nós fazemos um momento de conversa para que vocês me falem sobre a mensagem da história ou sobre uma frase que tenham gostado. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem perdido nesse período em que nós estamos em casa. Então é por isso que eu estou gravando esse vídeo, é para comentar uma história. Eu vou comentar um texto por semana para que a gente possa pensar junto e depois conversar sobre ele por aqui ou quando nós voltarmos, tá bom? O texto que eu escolhi para essa semana foi Descoberta do Mundo, da Clarice Lispector. Vou colocar o link na descrição do vídeo para quem não tenha conseguido ler ainda, ou para que vocês possam ler até depois do vídeo com outra perspectiva, para encontrar outras coisas na leitura. Pessoal, esse texto está no livro da Clarice, que também se chama Descoberta do Mundo. É um livro que reúne várias crônicas sobre esse período de descobrir coisas novas, de descobrir a vida, de descobrir os mistérios da vida. Esse texto ele é muito delicado e ele fala de um assunto muito bonito numa perspectiva muito legal. No texto da Clarice, ela vai contar então a seguinte história. Ela começa falando um pouco sobre a delicadeza do assunto que ela vai tratar e sobre a delicadeza dela, que é uma dela que eu falo da narradora, que é uma delicadeza misturada com certa grossura, ela usa essa palavra, uma grossura de camponesa. E sobre o que ela vai falar então? Sobre como ela descobriu o sexo, o que era o sexo. Não é sobre a primeira relação sexual da narradora, mas como ela descobriu o que era isso e como que isso a impactou. Bom, no começo da história, a narradora, depois de se descrever, ela vai contar pra gente que ela foi uma menina, ao mesmo tempo, precoce e atrasada. Ela foi precoce porque ela conseguia perceber algumas coisas muito cedo, como sentir o outro, por exemplo, mas ela foi atrasada nessa questão da descoberta sexual. Ela vai dizer que ela até fingia que sabia para as amigas quando ela tinha 13 anos, porque as amigas dela já sabiam tudo sobre isso, mas na verdade ela não entendia muito bem. Tem uma frase da história que eu acho muito impactante e muito interessante pra gente entender sobre o que ela tá falando, que ela diz assim: porque eu sempre soube das coisas que nem eu mesma sei que sei. Essa frase é muito legal porque no fundo ela sabia o que era o sexo, como se dava essa união homem e mulher. No caso, ela tá falando homem e mulher, tá? Não que se restrinja a isso, obviamente, mas é a perspectiva da narradora. Ela até sabia o que era, mas não exatamente. É algo que tava no íntimo dela, mas ela não entendia muito bem. À medida que a história vai passando, ela vai contar pra gente que um dia ela teve coragem de contar pra uma colega que ela não sabia, que ela só fingia que sabia nas conversas que ela tinha. E essa colega, enfim, conta pra ela tudo que ela precisa saber. E quando ela descobre, ela tem essa descoberta, por isso nessa descoberta do mundo, ela fica chocada, ela fica aterrorizada e ela se sente traumatizada. Ela vai dizer que depois de um tempo esse trauma foi passando e ela foi entendendo a beleza disso, como é algo delicado, como é algo especial. Porém, ela vai chamar atenção para uma coisa muito legal, que é o fato de como ela poderia ter sido preservada desse choque se um adulto responsável tivesse introduzido ela nesse assunto. Porque o sexo é um assunto muito pouco abordado com as crianças, com os adolescentes, e vocês, adolescentes, acabam descobrindo por si mesmos e às vezes de jeitos não muito interessantes, como um tabu, como algo sobre o qual a gente não pode falar, sobre algo que você tem que descobrir sozinho de algum jeito, como se fosse algo absurdo, e não é, desde que seja tratado de uma maneira leve, de uma maneira delicada e de uma maneira responsável, que é o que a narradora desse texto literário faz. Então é muito bonito ver como ela vai dizer pro leitor, como essa narradora vai dizer pro leitor a seguinte frase: mesmo depois de saber tudo, o mistério continuou intacto. Porque é isso, não só falando do sexo, da união amorosa, sentimental, mas da própria vida. O mistério sempre vai continuar.
E compreender as coisas do mundo, descobrir o mundo, precisa de uma rudeza, dessa grossura para enfrentar, mas também é preciso delicadeza para compreender que tudo é muito frágil, que tudo é muito específico, que tudo é muito bonito no fundo, desde que encarado dessa maneira mais leve, mais delicada. Então, a nossa narradora ela vai terminar a história com essa frase, pois juro que a vida é bonita, e ela vai mostrar pra gente, então, como que essa descoberta do mundo, ela se dá para cada um de uma maneira muito específica. Então, para essa menina, ela se deu de uma maneira chocante aos 13 anos, a descoberta no caso do sexo. Para outras pessoas, vão se dar outro tempo, em outro momento, de outra maneira, e como que é importante nós respeitarmos os nossos tempos e compreendermos que a idade é só um número. Então, esse texto, ele passa uma mensagem bonita, principalmente para o jovem, principalmente para o adolescente que tem pensado nisso, sobre sexualidade, sobre relações sexuais, como que isso precisa ser pensado de acordo com a maturidade de cada época, e essa maturidade vai vir na hora certa. Então, que seja um texto para passar essa mensagem de que você não está atrasado nem adiantado, você está no seu tempo, e respeite o seu tempo, porque as respostas sempre vêm na hora certa. Espero que vocês tenham gostado desse texto. Na próxima semana a gente vai comentar um do Caio Fernando Abreu, que eu também gosto muito.